Oi, gente, como é que vocês estão? Voltei de férias. Na verdade, parece que eu voltei mais branca do que eu fui pra praia. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe porque é um assunto sensível pra mim, já que eu fiquei 2 dias no sol e nada aconteceu. Usem protetor solar, né? Foi isso que aconteceu. Eu usei protetor solar protegido, estou bronzeada, nem tanto. Mas voltei de férias, meu aniversário foi semana passada, quero agradecer todas as mensagens de carinho. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super especial, um vídeo que eu tô falando que eu vou fazer há muito tempo, que é contar pra vocês, então, os livros que mudaram a minha vida neste momento, né? Fiz 31 anos. Quais foram os livros que fizeram eu repensar várias coisas que eu estava fazendo, como eu lido comigo mesma, como eu mudei a minha rotina e como esse último ano foi o melhor ano da minha vida na questão, bem questão pessoal, questão de eu mesma, eu e o que eu penso da minha própria vida. E vou contar pra vocês como foi todo esse processo e esses livros que me ajudaram a chegar lá. Mas antes disso, deixa eu falar de quem está patrocinando esse vídeo, porque estamos muito chiques. Sub Friday tá rolando lá no Submarino e a Sub Friday tá com ofertas assim sensacionais, com livros e outros produtos com até 80% de desconto. Além disso, vocês também conseguem cashback ou desconto em compras à vista. Então tem muita coisa com menor preço que vocês vão encontrar na internet. Vários dos livros que eu tô citando aqui vocês podem encontrar lá. Vou deixar todos os links aqui embaixo. E eu ainda tenho o meu cupom para quem quiser aproveitar as ofertas, mas corram porque é por tempo limitado. Então se você está vendo esse vídeo hoje, já corre lá no Submarino, vê o que tem de oferta legal e garanta suas compras com o meu cupom também, que dá mais 10% de desconto. Vou deixar aqui na tela e deixar lá na descrição também para vocês aproveitarem, com o link também na descrição, tá bom? Muito obrigada, Submarino, por patrocinarem esse vídeo. E os livros que eu citarem aqui, vocês também podem encontrar lá no Submarino. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Gente, primeiro eu queria dizer que minha mudança não aconteceu do nada. Não foi assim, eu de um ano para o outro tudo mudou na minha vida. É claro que as mudanças mais drásticas aconteceram esse ano, porque foi num crescimento até que tudo começou a meio que se acumular e foi fazendo uma grande diferença na minha vida. Esse ano meio que caiu na real, sabe? Mas eu acho que as coisas começaram mais ou menos quando eu me formei na faculdade. 2015, 2016, eu tava num momento assim, um tanto quanto, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Depois que a gente acaba a faculdade, a gente passa por um momento de beleza, eu vivi a minha vida inteira pensando, tendo essa preocupação de ter os meus estudos, então eu tenho férias, começa um ano letivo, e daí eu vou pro próximo semestre, vou pro próximo ano, e depois disso o que eu faço? Depois disso, o que vai rolar da minha vida depois que eu me formar na faculdade? E aí que tá, né? Depois que a gente se forma na faculdade, a gente tem que encontrar o nosso propósito, e o ano pós-faculdade é o ano mais difícil, gente. É o ano... Não é mais difícil, assim, de problemas, mas, assim, é um ano que você se sente o mais inútil possível se a sua vida não tá completamente planejada, sabe? Porque os 20 e poucos anos, gente, são cruéis na questão de comparação. Na questão de, tipo, tudo tá acontecendo com os outros. E na minha vida, o que eu vim fazer aqui? Será que eu fiz certo? Será que eu escolhi certas coisas? Então eu tava num momento desse jeito, sabe? Então, aquele ano foi, assim, difícil. Eu fui morar sozinha naquele ano, tomei várias decisões em relação à minha carreira. Eu assinei meu primeiro contrato pro livro, assinei 2 contratos naquele ano para livro. No ano seguinte, publiquei livro. Então, eu tive que testar várias coisas para acontecer, tive que ir pra vida, né? Sair da casa dos meus pais para me jogar na vida mesmo, ter minhas responsabilidades e correr atrás. Então, naquele momento, foram mais ou menos na mesma época que eu li 2 livros. O primeiro que eu tenho pra citar pra vocês é O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Eu adoro ler livros de personalidades que eu admiro, porque eu gosto de saber como eles lidam com as decisões da vida, assim. E esse livro foi fundamental pra mim, porque ele conta principalmente o fato de que uma profissional como ela precisava também lidar com as situações do dia a dia e como ela fugia de várias decisões ou ela fugia de coisas que ela tinha medo. E eu li no momento também que eu estava com muito medo da vida, digamos assim.
Então, nesse livro, ela fala como ela resolveu dizer sim para as coisas que ela tinha medo, coisas que ela diria não no passado durante um ano todinho. E como isso mudou a vida dela. Então, esse livro, eu li lá em 2016, eu acho. E foi fundamental para que eu passasse a ser mais corajosa na questão de aceitar coisas que eu não estava completamente certa se iriam dar certo. Eu tenho um problema muito grande de cobrança com fracasso, gente. Eu acho que eu vivi a minha vida toda para ser a melhor ou estar entre as melhores nas coisas, principalmente na escola, na faculdade. Era a forma que eu tinha de reconhecer o meu valor, sabe? Já que em outros aspectos da vida eram coisas mais subjetivas. Quando a gente falava de ter as melhores notas na escola, na faculdade, ser uma das melhores alunas, era mais fácil de eu planejar e conseguir. Porque independia de muitas variáveis, sabe? Era como, se eu estudar, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou conseguir. Então, eu media muito o meu valor por isso. Mas, ao mesmo tempo, me deixou um pouco fraca, digamos assim, no me desafiar a coisas novas, coisas que naquele momento da minha vida, qualquer decisão que eu tomasse ia ter um grande peso. Então, eu ficava com um pouco de medo de arriscar em algumas coisas. E eu acho que esse livro me abriu muitas portas, me abriu um leque de possibilidades. Não exatamente em 2016, tá? Não foi exatamente, como eu disse pra vocês, os livros e as coisas que eu vou citar aqui plantaram sementinhas que só foram dar resultados muito tempo depois. E esse livro também aconteceu, então eu li ali em 2016 e pensei muito sobre o livro e aquilo se tornou inconsciente até que eu fui tomando decisões nesse sentido ao longo dos próximos anos de me arriscar mais, principalmente em relações interpessoais, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, assim, de aceitar coisas que eu ia me expor, que eu ia ser vulnerável. Então, é um livro sensacional. Eu admiro muito a Shonda Rhimes. Pra quem não sabe, ela é uma showrunner de várias séries de sucesso, assim. Então, eu me inspiro muito nela. Eu acho que ela é uma profissional sensacional. E principalmente na área artística, sabe? Então, sensacional. E daí, falando em ser vulnerável, eu li A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E eu li o livro depois de assistir a palestra dela. Ela fez uma palestra sobre o mesmo tema. E daí eu fui ler o livro. E, gente, foi tanto tapa na cara. Tapa na cara. Porque, como eu disse pra vocês, eu era uma pessoa medrosa em relação às coisas que eu não poderia ter certeza se eu ia dar certo, sabe? Eu tenho muito essa coisa de, tipo, querer analisar todos os cenários e, tipo, ficar vulnerável pra mim é muito difícil. Lidar com fracasso é muito difícil. Porque eu tive, por muitos anos, essa necessidade de provar meu valor através da perfeição, através da excelência em determinadas áreas da minha vida que eu poderia controlar. Só que a vida não funciona assim. Então esse livro me deu muitos tapas na cara, assim, eu li esse livro num momento muito frágil, assim. 2017, 2018, 2019, eu tava muito... Não sei, eu tava perdida. Eu tava muito perdida sobre tudo, assim. E eu era uma pessoa de altos e baixos. Eu acho que vocês, quem me acompanhou nessa época, sabe que eu tinha momentos de muita empolgação com produção de conteúdo ou com os livros que eu estava escrevendo. E depois eu desanimava total, eu sumia. Tipo, eu não era uma pessoa constante, sabe? E isso me desanimava muito. Eu achava que assim, não, é só porque eu não sei lidar com rotina. Ou eu não sei lidar com coisas previsíveis. Ou, a rotina é chata. Não. É porque eu não conseguia lidar com o fato de gerar expectativa e cumprir essas expectativas. E o fato de eu não conseguir cumprir essas expectativas, ao mesmo tempo que eu achava assim, não, eu não combino com rotina, ou não, eu sou uma pessoa criativa mesmo e eu trabalho a hora que eu quiser e pode ser que esse dia eu trabalhe, esse não, não. Tipo, hoje pode ser que sim, hoje pode ser que não. Eu achava que era meio que excêntrica, assim. Tudo bem, os criativos são assim. Não, não é desse jeito, não. Porque ao mesmo tempo que eu achava que seria assim, eu também me sentia muito frustrada por não corresponder às expectativas que eu tinha, que as pessoas tinham sobre mim. De mim, na verdade, né? Então, esse livro foi um tapa na cara, assim, porque, tipo, acorda pra vida. Você só vai conseguir crescer
no momento que você conseguir se abrir para o mundo e se colocar numa posição que tá tudo bem errar. Como eu cresci nessa coisa, tipo assim, eu tenho que ser a melhor, ou eu tenho que corresponder todas as expectativas, ou eu tenho que fazer de determinada forma, eu não me colocava numa posição de errar e ao mesmo tempo eu sentia que eu errava o tempo todo. O tempo todo eu sentia que eu estava errando. Mas é um erro meio que eu não sei nem lidar como era com aquele erro, assim, mas eu tinha. Era um erro que me consumia, mas ao mesmo tempo eu não conseguia mudar, porque parecia que errar agindo de outra forma era pior ainda. Como assim, né? Então esse livro me abriu muito os olhos em relação a isso. Eu recomendo muita palestra da Brené Brown e recomendo o livro. Eu tô terminando de ler um outro livro dela nesse momento, que é A Coragem de Ser Você Mesmo. Que daí pega um pouco do A Coragem de Ser Imperfeito, mas vai pra outro lado, assim, de tipo, não só tu se mostrar vulnerável, como tu ter coragem de te colocar numa posição de que você sabe o que quer, sabe? E correr o risco de desagradar as pessoas. E não desagradar a si mesmo, porque a imperfeição é uma coisa mais de cobrança interna. E a coragem de ser você mesmo, de te colocar como uma pessoa autêntica, vai muito da expectativa que outras pessoas têm em relação a você. E como, às vezes, você fica esperando a aprovação das outras pessoas. E isso, na verdade, te deixa muito mais... Quando você não consegue ser você mesmo, é cansativo, sabe? Então, você vive numa baixa. Quando você consegue ser e percebe que tá tudo bem e que, na verdade, as pessoas nem prestam tanta atenção assim em ti... Gente, abre, assim, um leque de possibilidades que você vive a vida muito mais feliz. Enfim, recomendo muito a Brené Brown de forma geral. Eu acho que ela explora uns assuntos assim que a gente pensa, mas não consegue entender o que tá rolando ali na nossa cabeça em relação a isso, sabe? E daí, eu li O Milagre da Manhã. Esse foi um livro divisor de águas aqui no canal, porque foi um vídeo que fez muito sucesso na época. E eu fiz O Milagre da Manhã por um tempo. E esse foi o livro responsável por eu perceber que eu era uma pessoa matutina, sim. Eu achava, desde que eu fui morar sozinha, gente, eu pensei assim, agora eu sou a dona da minha rotina, eu posso fazer o horário que eu quiser. E eu sou muito mais criativa à noite, então tá tudo bem, eu vou fazer aqui. Daí eu acordava meio-dia, tinha metade do dia pra viver, porque as outras pessoas, o mundo trabalha em horário comercial, e daí depois eu ficava frustrada porque não dava tempo de fazer as coisas que eu tinha que fazer, e depois já era noite de novo, e daí beleza, trabalhava, mas ao mesmo tempo, sabe, parece que eu não vivia, parece que eu tava num constante correndo atrás de alguma coisa que nunca dava tempo de fazer. Era assim que eu me sentia. Mas ainda assim eu defendia que eu era uma pessoa noturna, que a minha criatividade só vinha à noite e tudo mais. Mas a verdade é que eu já tava toda errada. Tava comendo errado, tava dormindo errado, eu não dormia direito. Eu tinha muita dificuldade para pegar no sono. Enfim, foi bem complicado por alguns anos da minha vida, principalmente depois que eu fui morar sozinha. E daí eu li O Milagre da Manhã, foi assim, bem início de ano, e daí eu implementei todo o Milagre da Manhã. E por mais que eu não faça mais o Milagre da Manhã em si, eu acho que foi um livro fundamental para mudar o meu pensamento em relação a horários para dormir e como eu não tenho que correr atrás dos horários, tipo, para conseguir fazer as coisas. Na verdade, assim, eu tenho que me priorizar de manhã, então eu não vou acordar atrasada para as coisas. Eu tenho que acordar com tempo para fazer as minhas coisas para depois ir para o mundo. E daí o Milagre da Manhã dá uma série de passos ali de tu te priorizar, de ter horário contigo mesmo, de ter um momento contigo mesmo, de diversas formas, né, diversas atividades. E eu pensei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha visto isso, né? Como algo possível, porque eu tinha essa coisa de assim, eu só consigo acordar cedo se eu tiver um compromisso, e eu não conseguia estabelecer esse compromisso comigo mesma. Olha que coisa maluca de eu me priorizar tão pouco que eu não conseguia fazer um compromisso comigo mesma. Eu não conseguia lidar com as expectativas que eu tinha em relação à minha rotina. Tipo, eu achava que rotina era ruim pra mim, mas na verdade é porque eu tinha medo de me frustrar, de não seguir minha própria rotina, porque eu sempre largava as coisas.
E daí eu arrumava desculpas, arrumava umas coisas muito loucas. Então eu fiz por um tempo o Milagre da Manhã. Inclusive, recomendo a leitura, mesmo que você não vá seguir os passos, eu recomendo super a leitura de O Milagre da Manhã. Tente fazer os passos por um dia, porque depois que você consegue fazer isso e vê que o teu dia vai funcionar de uma forma diferente, depois tu consegue adaptar a sua rotina, o que é melhor pra ti e tudo mais. Então, esse livro, assim, foi sensacional. Inclusive, eu quero reler em algum momento nesses próximos meses aí, porque eu acho que tem dicas muito valiosas. Muita gente enaltece o livro e muita gente, tipo, critica o livro, tipo, acha nada a ver. Mas, eu acho que é um livro que realmente mudou a minha vida. Esse foi um que eu vi os resultados mais rápidos, sabe? Os outros, eu fui absorvendo aos poucos as possibilidades para depois colocar em prática, mas esse foi o que foi o mais imediato. Então, recomendo para vocês. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui para ver o que eu falava naquela época, mas assim, um dos que realmente assim, li, mudou minha vida. Nesse tipo, mas aí você tem que estar comprometido a fazer e testar e ver como funciona pra você. Então, eu li também o Sobre Escrita do Stephen King. E daí esse parece, tipo, você deve pensar, o que o Sobre a Escrita mudou na vida dela? Como eu disse pra vocês, eu gosto de ler livros que eu me inspirei nos profissionais. E eu acho que o Stephen King lida com a escrita e com a arte em geral de uma forma muito realista, sabe? Não é uma forma sonhadora. Uma forma de que, assim, o que eu escrevo é um produto, é isso que eu faço para viver, então é o meu emprego, e eu tenho que lidar com isso de forma responsável e profissional. Ler a experiência de vida dele em relação ao... Ele queria ser escritor, ele queria viver disso, então ele trabalhou para isso e até hoje, mesmo ele sendo um dos principais autores do mundo, ele ainda respeita a arte dele, o produto dele, o que ele faz pra viver com uma rotina regrada, uma rotina não só, tipo, motivada, mas comprometida. E eu achei isso sensacional. Eu li 2 vezes esse livro, gente. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Stephen King aqui, sobre a rotina dele. E assim, eu achei sensacional, sensacional, porque assim, beleza, não é uma coisa assim de super cobrança, mas ele trata o fato de ele escrever de uma forma assim, beleza, eu tenho a minha rotina, eu sou responsável, eu já tenho o meu dinheiro, mas assim, isso é o meu compromisso, eu vou respeitar, eu vou acordar, ele tem toda a rotina dele, ele vai trabalhar tantas horas por dia, depois à tarde, ele, sei lá, sai para passear, para caminhar, lê os livros dele, e é uma rotina tão equilibrada que eu pensei, meu Deus, eu quero isso pra minha vida, porque na época que eu li o livro pela primeira vez, eu tava numa loucura de correr atrás das coisas, tipo assim, de ter que apagando incêndios, sabe? Ter que ir apagando os incêndios e parecia que eu não via as coisas acontecendo. Na época eu tava com muitos contratos de livro, então eu não conseguia me concentrar na minha escrita e ao mesmo tempo eu tinha que correr porque eu tinha que publicar aquilo e eu só teria o dinheiro se eu publicasse, sabe? Tava num momento assim que eu tava, cara, eu não quero mais, eu fiquei muito mal na época, assim, eu não conseguia lidar com o meu trabalho na internet e nem com o meu trabalho como escritora, porque parecia que eu tava correndo atrás de apagar incêndio, apagar incêndio, apagar incêndio, e eu não tava comprometida. Então eu tinha que sempre correr atrás de um prazo, porque eu não conseguia ter essa rotina equilibrada, e eu achava o compromisso dele sensacional, e esse livro me inspirou muito. Então isso, na verdade, eu recomendo esse livro pra todo mundo, sabe? Mas principalmente pra quem é empreendedor, ou pra quem tem que lidar com os próprios horários, ou pra quem tem que lidar ou trabalhar com coisas criativas, porque às vezes a gente acha que tem que esperar a inspiração, mas não funciona desse jeito. É uma coisa que você treina mesmo pra resolver aqueles problemas. E é uma realidade que eu tive desde sempre, assim, que eu acho que criatividade é solucionar problemas e quanto mais você exercita isso, mais ideias você tem de novas soluções para problemas específicos e fica mais fácil de resolver esses problemas conforme você vai escrevendo ou vai exercitando isso e não só, e hoje eu tive uma ideia, então hoje eu vou escrever. Não funciona desse jeito. Então esse livro também mudou o meu pensamento, já li 2 vezes, inclusive pretendo reler. E daí vem um dos livros que eu mais tô recomendando ultimamente, porque assim, sensacional esse livro, é sensacional, que é o Hábitos Atômicos. Pra mim, é o melhor livro sobre hábitos, é o melhor. Até eu ler esse livro, eu não tinha conseguido
implementar nenhum hábito de fato na minha vida, sabe? Eu começava, fazia por um tempo, parava. Começava, fazia por um tempo, parava. Começava a academia, fazia por um tempo, parava. Tipo, nem dava tempo. Começava a escrever todos os dias, fazia um tempo, parava, e daí ia fazendo uma vez a cada dia. Sabe, eu não tinha constância. Não conseguia, porque eu não conseguia estabelecer hábitos. Eu tinha lido outros livros sobre hábitos, mas não chega nem aos pés, sabe? Os outros livros ou são muito simples, tipo, não me explicam nada, só dão umas fórmulas prontas, ou são muito técnicos e muito cheios de detalhes que, tipo, não ajudam em nada. Esse livro é perfeito para mim. Desde o primeiro capítulo tem ensinamentos que você consegue aplicar. Mas esse livro também não foi de uma hora para outra, assim. Eu li, absorvi, mas só consegui colocar em prática depois de um tempo. Na verdade, eu coloquei na época que eu li, mas assim, eu só vi as maiores diferenças esse ano, por exemplo. E eu já li faz algum tempinho já. Mas eu só vi as coisas funcionando e pensando, caramba, estou fazendo como diz o livro Hábitos Atômicos. Olha! Então, esse ano é que eu vi a grande diferença em relação a tudo que eu tinha aprendido sobre hábitos. E esse livro é o melhor livro sobre hábitos, vai mudar a vida de vocês. Recomendo muito, 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 muito. E, por último, eu li o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que, apesar de no nome estar dizendo só os horários, ele não fala só de horários. Ele se inspira muito na medicina Ayurveda, então fala muito sobre alimentação também. E, além de o meu problema com dormir, eu tinha um problema com fazer exercícios físicos e com a alimentação. Esse ano eu consegui regular o meu sono. Gente, eu durmo muito rápido. Agora, quando eu vou pra cama, eu fico assim, ai, meu Deus, meu sonho. Eu durmo muito rápido, eu acordo bem cedo. Consegui estabelecer uma rotina de exercícios. Fiz vários tipos de exercícios diferentes esse ano. Fiz pole dancing, fiz pilates, estou fazendo academia. Agora eu comecei a andar de skate. Então, assim, consegui inserir os exercícios físicos na minha vida. E estou na etapa de regular minha alimentação. Fui atrás de um profissional e tal, fui atrás de um nutricionista, mas a alimentação é uma coisa que é muito difícil pra mim, porque eu moro sozinha. Então é algo que é um hábito ainda em processo de eu conseguir de fato estabelecer na minha vida, comer direitinho e tal. Estou conseguindo com a ajuda profissional e com todos os meus estudos sobre hábitos, mas é algo que eu ainda estou no processo. E eu fico muito feliz de ver toda essa evolução. Nesse livro, ele fala muito sobre a questão da alimentação e como tem pessoas diferentes que lidam com rotinas diferentes. Foi aí que eu estabeleci que eu quero fazer exercícios de manhã. Pra mim é o melhor horário. Eu acordo e vou fazer exercício. Sensacional. Eu tava fazendo exercícios à noite, só que à noite me deixa... Primeiro, tem um grande risco de eu não ir. Segundo, que me acelera muito, então prejudica o meu sono. E terceiro, que meio que fica desregulado na minha rotina, sabe? Parece que eu fico na expectativa, eu tenho esse compromisso à noite, então eu preciso sair de casa, preciso fazer exercício, e fico pensando nisso o dia inteiro e não consigo fazer minha rotina. E agora não, agora eu levanto, vou fazer o exercício, depois eu vou trabalhar, e depois que eu trabalho, eu já começo a minha rotina de ir desacelerando pra ir dormir. Então, pra mim foi o que melhor funcionou e eu descobri a minha rotina, a minha melhor rotina é dessa forma, lendo o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Tem várias coisas no livro que eu ainda não consegui empregar, porque é um livro cheio de ensinamentos, mas ainda assim já mudou muito a questão de como eu lido com o meu dia a dia. E agora, depois de todos esses livros, depois de todos esses ensinamentos de anos, tá? Foram anos lidando com todas as coisas acontecendo. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais feliz. E é algo que vocês perceberam. Porque fui uma pessoa muito mais constante esse ano. Não tanto aqui no YouTube, mas de forma geral na internet. Eu fui mais constante. Eu soube lidar comigo mesma. Eu priorizei o meu corpo, de certa forma, né? Com dormir, com exercícios, alimentação. Mas isso tudo refletiu na minha saúde mental. E como eu lido com o meu emocional. Então... várias coisas que aconteceram esse ano eu consegui lidar melhor por estar me priorizando. Então, consegui colocar limites mais fáceis, consegui me colocar em situações de mais vulnerabilidade porque eu confiava em mim. Porque eu estabeleci compromissos comigo e consegui cumpri-los. Então, eu estava disposta a cumprir os compromissos com outras pessoas também. Eu fiquei muito mais...
segura de dizer sim e dizer não. Porque eu estava me priorizando. Eu me priorizei esse ano e no me priorizar, eu sei exatamente quais são os meus padrões, o que eu quero e o que eu não quero para minha vida. Então fica fácil depois escolher o que eu quero ou não fazer. E isso se refletiu. Foram anos muito difíceis. Ano passado foi um ano muito difícil de forma geral. Mas todos os desafios fizeram que eu tivesse que colocar várias coisas, tipo, mudasse muita coisa de pensamento, de vida. E esse ano eu consegui colocar coisas físicas, sabe? Coisas mais práticas de volta na minha vida. De volta não, né? Porque eu nunca tive, mas fazer as coisas práticas com mais consistência e de fato perceber que eu sou uma pessoa que precisa de rotina, que agora eu sei lidar com o meu corpo, com a minha mente. Ainda estou em processo, tenho outras coisas que eu preciso aprender, outras coisas que eu preciso construir dentro da minha cabeça, na minha vida e tudo mais. Mas eu acho que agora, aos 31 anos, eu sou uma pessoa muito melhor, gente. Muito, 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 muito melhor. E eu tô com grandes planos daqui pra frente, agora que eu me sinto bem comigo mesma, sabe? Então, sei lá. Acho que esse era o vídeo que vocês esperavam com esses livros que eu recomendei, né? E espero que vocês gostem. Aproveitem as ofertas para garantir esses livros e depois me contem se esses livros também fizeram diferença na vida de vocês. E aproveitem para deixar aqui nos comentários também outras dicas de livros que mudaram a vida de vocês ou como foi o aprendizado de vocês aí nos últimos anos. E se vocês também se inspirarem em mim em alguma coisa, porque eu recebo mensagens todos os dias, assim, de pessoas, principalmente nesse último ano, que pensaram de forma diferente sobre várias coisas, sabe? Então eu fico muito feliz de estar participando disso, de estar influenciando vocês positivamente. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijão e tchau!